E aí, tudo bem? No vídeo anterior eu falei sobre o início da poligamia na Igreja Mórmon. Minha intenção era fazer início, como foi a poligamia e o fim da poligamia. Só que esse assunto poligamia é muito complexo, muito grande. Então não vai dar para fazer dessa forma. Eu resolvi fazer vídeos específicos focando certas partes da poligamia. E esse é falando sobre Joseph Smith, o adúltero. Quem viu o vídeo anterior deve estar imaginando assim, pai, mas não precisava fazer um vídeo específico sobre isso. Por quê? No vídeo anterior ficou bem claro que Joseph Smith adulterou com a Fanny Alger. Só que é muito pior do que isso. O que você disse? É muito pior do que isso. Então eu vou explicar por que é muito pior do que só o adultério dele com a Fanny Alger. Eu vou contar por menina aqui. Então quem não viu o vídeo anterior, Joseph Smith foi acusado em 1838 por Oliver Cowdery, um segundo elder da igreja e sucessor dele, amigo e primo dele, de estar cometendo adultério com a menina chamada Fanny Alger, de 16, 17 anos, que morava na casa dele. Peca perante a lei de Deus, né? A lei da igreja. Ele não reconheceu que estava cometendo adultério. É simplesmente lamentável. Então ele acusou Oliver Cowdery de várias coisas e Oliver Cowdery foi expulso da igreja. Isso é sacanagem. E 5 anos depois ele criou uma lei amparando esse adultério dele, que foi a lei da poligamia. Essa é a grande realidade. É um belo de um sacana. E hoje a gente sabe que ele tinha um caso com ela desde 1833. Quer dizer, 5 anos antes dele ser acusado, ele já tinha um relacionamento com essa menina. Só que é pior do que isso. Então você vai lá em Doutrina e Convênios 132, onde está registrado a lei da poligamia. E você vai ver lá no versículo 1 que ele diz que ele estava com dúvida sobre a poligamia de alguns patriarcas da igreja, tipo Abraão, Isaac, Salomão, Davi, etc. E ele resolveu questionar a Deus sobre a poligamia nessa época. E aí Deus trouxe uma lei falando sobre poligamia. Novo e eterno convênio para a igreja, que era a poligamia. Aí se você for lá no versículo 52, você vai ver que ao dar a lei para Joseph Smith, Deus faz uma advertência a Amy Smith, que Amy Smith, que era a esposa dele, deveria aceitar as outras mulheres que ele já tinha. Quer dizer, antes dele receber a lei, antes dele ter a dúvida sobre a poligamia praticada por alguns patriarcas, ele já tinha outras mulheres. Não era só a Fanny Alger, ele já tinha outras mulheres e Emma deveria aceitar essas mulheres. É pura sacanagem. Vem de outros carnavais. Sacana, desgraçado. Não adianta o cara ficar falando só em nome de Deus também. Então, além dele não reconhecer o adultério que ele tinha cometido com essa menina, ele gostou e começou a praticar mais adultérios, até ele ter a ideia de trazer uma lei para transformar essas amantes em esposas. Uma barbaridade isso. E aí continuar crescendo no seu harém particular. Oficialmente a gente sabe que ele teve 34 esposas. Nossa! Só que, se você for pegar os registros históricos da igreja, aonde que ele trata essas mulheres como esposas? Busca lá os registros históricos da igreja e traz o relato da onde que ele trata essas mulheres como esposa. Não tem, né? Ele nunca tratou essas mulheres como esposas, mesmo antes da lei, nem depois da lei. Se você for pegar os manuais da igreja atuais e pesquisar, você vai ver que a própria igreja não trata essas mulheres como esposas de Joseph Smith. Trata como amantes, dando o nome de esposas. O homem prefere a esposa para apresentar na sociedade. A amante é só para aquelas horas de folga, se é que você me entende. Quando a igreja fala
Ah, John Smith era um bom marido. Marido de quem? Está falando em relação a Amy Smith. Ah, John Smith era um bom chefe de família. De que família? De Amy Smith. Ah, John Smith saiu da cadeia e foi direto para casa da esposa. Que esposa? Era Amy Smith. A igreja e John Smith só trata Emma Smith como esposa. As outras simplesmente são amantes sem importância alguma na história da vida de John Smith, a não ser satisfazer os seus desejos sexuais. Está na hora de você, brasileiro, você que eu tô falando, começar a tratar bandido como bandido. E você apenas trocar um nome não muda a realidade daquela coisa. Então o fato de você chamar de esposa, de amante, de concubina, não vai mudar o fato que aquelas mulheres eram apenas amantes de John Smith. E se você buscar nos registros históricos da igreja e nos manuais da igreja, você vai verificar justamente isso, que John Smith só tinha uma esposa e 33 amantes. Você não vai ver em lugar nenhum ele tratando essas mulheres como esposas. Não estou falando chamadas de esposa, que hoje a igreja vai chamar elas de esposa, mas elas não são tratadas como esposa. Enquanto a igreja não for passada limpo, velho, vai continuar essa bandalheira aí. Nada diferente dessas seitas religiosas que nós temos hoje no pleno século XXI, onde tem um líder da seita, um líder principal e um monte de fanático que fica lá adorando, louvando aquela pessoa, e tudo que ele fala é lei absoluta, tudo que ele fala está sempre correto, está sempre certo. Alguma diferença? Nós estamos no pleno século XXI, a era da informação. Se hoje nós temos isso, você imagina no século XIX. Então não é difícil você conseguir compreender. Difícil compreender às vezes é você entender como pessoas que têm hoje acesso a essas informações, que têm acesso a registros históricos, que elas mesmo podem procurar e verificar as informações, ainda assim fecham os olhos dela para ficar chamando um cara desse, uma pessoa dessa de o grande profeta, o restaurador, o grande homem. Cachorro, pilantra, safado, é o canalha que hoje vive ao seu lado. Cachorro, pilantra, safado, é o canalha que hoje vive ao seu lado. E se você acha que isso ainda é tudo, ainda tem muito mais coisa, muito mais sujeira embaixo desse tapete. Falou?